Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Estão bem? Ó, tô feliz demais. Batemos nossa meta que estava estabelecida até o último vídeo, que era de 700 inscritos. Eu gostaria de agradecer, tá? A gente bateu essa meta. E agora a nossa nova meta não vai ser 800 não, 1000 inscritos, tá? Agora eu só paro a meta, no caso, porque eu obviamente não vou parar, quando bater 1000 inscritos, beleza? E para isso eu preciso da sua ajuda, então já se inscreve aí, deixa o like, comenta o que tem achado, volta para assistir os outros vídeos que tem muito vídeo legal no canal. E se você se lembra bem, no último vídeo eu te falei algumas coisas, né? Aquele vídeo lá da questão da OBMap, te falei, te dei como um exemplo por que você não aprende log. Então cá estamos nós, nossa aulinha de hoje, logaritmo. Eu percebi que eu sou hipócrita em falar que você não consegue aprender sem ter um vídeo de log no meu canal, tá? Então eu estou aqui para tirar essa hipocrisia, beleza? Então, sem muita enrolação, de novo, se inscreve, tá? Garanto que tu vai gostar. Se você não gostar, no final tu tira a inscrição. Pode ser? Então vai, se inscreve aí. Não esquece de me seguir lá no Instagram, tá? @mefmilitares, tá aí na bio. Lembrando que deixarei um material exclusivo para você aqui na descrição de logaritmo, tá? Então é só você pegar e baixar, beleza? Então, sem muita enrolação, por que você não aprende logaritmo? Eu te falei no último vídeo, se você não assistiu, você volta lá para ver, que para você aprender logaritmo, tu precisa saber duas etapas anteriores ao logaritmo. Sendo a primeira delas, potência. Você precisa saber potência, senão não vai adiantar nada. Porque de potência a gente vai para exponencial e de exponencial finalmente a gente vai para logaritmo. Então não tem como você já começar direto no logaritmo sem ter uma boa base nessas duas matérias. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro, o que eu preciso de logaritmo para conseguir assistir essa aula? Você precisa conhecer pelo menos três propriedadezinhas, pelo menos. Tá? Você precisa saber que se eu tiver uma potência de uma potência, isso repete a base e multiplica os expoentes. Você precisa saber que se eu tiver produto de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. E você precisa saber que se eu tiver uma divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. É isso que você precisa saber a respeito de potência para você conseguir acompanhar a nossa aula de hoje. Depois, o que eu preciso saber de exponencial para eu conseguir assistir essa videoaula? Você precisa saber o básico do que é uma exponencial. A exponencial nada mais é do que uma equação em que a nossa incógnita está no expoente. Então a gente vai utilizar de potências para poder resolver. Quer eu te mostrar de uma maneira muito idiota? Seguinte, se eu escrever isso aqui para você e te perguntar, adivinha quem que eu coloco no lugar do x, ou seja, quem que eu coloco no lugar do expoente, que vai dar 8. Aí você me responde, o 3, porque eu estou inteligente. Pronto, de uma maneira bem porca, é isso que é uma exponencial, tá? Só que aí sempre que a gente trabalha com uma exponencial, galera, vou colocar aqui um adendo, a elevado a x, né? Isso resultando num valor diferente, a gente tem algumas condições de existência. Eu tenho que a base dessa potência, ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. O que consequentemente me garante que a minha resposta sempre vai ser um número positivo e maior que zero também. Ou seja, o b maior do que zero. Agora você guarda essas informações porque elas vão ser úteis para a gente, tá? A gente vai realmente utilizar elas. Porque sem elas a gente não consegue pegar log. E talvez a sua deficiência esteja exatamente aqui. Quando você vai tentar estudar log, quando você vai tentar aprender essa matéria, você não consegue, porque você não tem isso aqui. Beleza? Então vou só deixar bonitinho aqui para tu, que vai que depois tu quer tirar um print do quadro, qualquer coisa aí. Então, beleza. Sabendo disso, o que o log tem a ver com essas coisas que eu acabei de escrever? Porque, galera, o logaritmo, ele nada mais é do que a operação inversa da exponencial. É o caminho contrário. Como assim, Thales? Sabe o mais ou menos? O vezes a divisão? A raiz e a potência? Então, a exponencial e o log eles funcionam exatamente dessa forma. A gente tem o seguinte,
que para todo log nesse formato, que como é que eu leio isso? É o log de A na base B, isso resulta num valor x. Para todo log nesse formato, eu tenho o seguinte, eu tenho uma exponencial de b elevado a x, resultando no A. Para todo log de A na base B, dessa maneira que a gente lê, que resulta num valor x, eu tenho um b elevado a x igual a A. Tá, mas na prática, como é que isso se aplica? Por exemplo, se você tivesse aqui um log de 4 na base 2, isso resulta em um número, tá? Seja ele racional ou irracional, beleza? Resulta num número. Da mesma maneira que o seguinte, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 4. Aí aqui você bateu o olho nisso e falou, x é igual a 2. Perfeito, você já entendeu o espírito da coisa. Sempre que a gente trabalhar com log, a nossa saída vai ser através da exponencial. Sempre. Como assim? Vou te dar mais um exemplo. Imagina que você está lá fazendo a sua conta e aí você se depara com isso aqui. Log de 81 na base 3. Isso vai te dar um valor que você não sabe qual é. Passa para exponencial, filho. Você tem o seguinte, que 3 elevado a y tem que dar 81. Então, o seu y é 4. E aí o segredo está você observar no seguinte, a base, tanto do log quanto da potência, ela sempre se mantém. A base, ela se mantém. E os outros dois valores, eles invertem, eles trocam de lugar. Era 4x, virou x e 4. 81 e y virou y e 81. Então, só com isso, a gente já consegue desenrolar um pouquinho de log de uma maneira bem legal, tá? A gente consegue ir além. Vou botar mais um exemplo para você, que eu não estou satisfeito ainda não. Se eu colocasse assim, log de z na base 4 é igual a 2. Isso é, vou fazer aqui embaixo, ó, 4 elevado a 2 igual a z. Ou seja, o nosso z seria 16. Reparou que eu mantive a base? A base era 4, continuou 4. E eu inverti os outros dois números. E aí, importante para você já, a primeira coisa importante. A gente tem a mania, a gente tem o costume de quando a base do log for 10, a gente não escrever. E a gente chama de logaritmo decimal. Vou botar aqui log decimal. O que seria esse log decimal? Nada mais é do que o log sem eu explicitar qual é a base dele, porque significa que a base dele é 10, beleza? E aí vamos lá, pontos importantíssimos para você a respeito de log. A gente tem algumas coisas de potência que vai ajudar muito. Eu vou te mostrar como tudo acontece em cima de potência. Para isso, eu vou colocar aqui uma bolinha escrito importante e uma exclamação. Ou seja, significa que é importante. E o que seria isso de importante? A primeira de todas, eu quero te lembrar de uma propriedade de potência, na verdade. Você consegue me dizer quanto que dá qualquer base elevada a zero? 1. Beleza. Vamos passar isso para log, para ver como é que fica? Se A elevado a zero é igual a 1, em log vai ficar a base A continua sendo A. Agora eu inverto os dois números. Log de 1 na base A igual a 0. Primeira coisa importante, sempre que o nosso logaritmo é 1, nosso resultado é 0. Segunda coisa importante, em potência, sempre que o expoente é 1, nossa resposta é o próprio número. Tu lembra disso? Porque eu estou te mostrando que esse número está se repetindo apenas uma vez. Se eu passar isso para log, quem é a base? A. Agora inverte os dois outros. Eu tenho exatamente isso acontecendo aqui para a gente. Eu tenho que quando o nosso logaritmando e nossa base é igual, nossa resposta vai dar 1. Beleza? Então,
Vou adicionar um pequeno exemplo aqui para você, tá? Se eu tivesse log de 1 na base 5, isso vai dar 0, porque não importa a base, vai dar 0. Assim como se eu tivesse log de 5 na base 5, isso vai dar 1. Tranquilo? Então, as duas coisas mais importantes de log, na minha opinião, que assim tem que estar no teu sangue, tu tem que estar sabendo, você conseguiu tirar através de potência. Na verdade, tudo que a gente vai fazer aqui vai ser através de potência. Se eu chegar e te mostrar as operações que a gente consegue fazer através de log, tu acha que tu chega lá através de potência? Chegamos. Só que aí eu vou fazer o seguinte. Imagina que eu tenho o log de A me dando um valor X e o log de B me dando um valor Y, beleza? Não expus aqui a nossa base, significa que a nossa base é um logaritmo decimal, beleza? A gente tem uma base 10 aqui. Dito isso, se é uma base 10, eu posso escrever então que 10 elevado a x é igual a A e 10 elevado a y é igual a B. Tu concorda comigo? Sim, né? A gente só fez aquela ideia aqui que a gente estava trabalhando. Beleza. Agora eu já posso ir para a nossa soma, por exemplo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar entre si. 10 elevado a x vezes 10 elevado a y é igual a A vezes B. Produto de potência de mesma base, o que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Isso é 10 elevado a x mais y igual a A vezes B. Galera, eu tenho uma exponencial aqui, eu tenho uma potência igual a um resultado. Uma potência igual a um resultado. Eu não posso transformar isso em log, não? Posso. E qual é a base? 10. Então, vai ficar log na base 10 de A vezes B é igual a x mais y. Só que, espera aí, quem é x e quem é y? Log de A e log de B. Então, eu tenho o seguinte, que log de A mais log de B, que eu vou substituir no lugar do x mais y, é a mesma coisa que o log de A vezes B. Olha que maneiro, cara. A gente conseguiu chegar na soma dos logaritmos através de potência. Que doideira, né? E é uma coisa que é bem intuitiva na matemática. Se a gente consegue fazer na soma, tu acha que na diferença também não vai dar? E ó, se na soma a gente encontra um produto de logaritmandos, tu acha que na subtração a gente vai encontrar o quê? Uma divisão. Perfeito. Mas a gente consegue chegar lá também, tá? Vou ver se cabe aqui nesse cantinho. Subtração. Aí, para fazer a subtração, a gente vai dividir esses valores, porque aqui a gente multiplicou. Então, eu vou ter que 10 elevado a x sobre 10 elevado a y é igual a A sobre B. E aí, eu já vou colocar aqui, ó, 10 elevado a x menos y é igual a A sobre B, que tu já está entendendo para onde a gente está indo, né? Eu vou ter, então, log de A sobre B é igual a x menos y. E aí, galera, quem é o x e quem é o y? Justamente, olha que doideira. Eu tenho que o log de x menos o log de y é igual ao log de A sobre B. Opa, x e y não. A e B. E aí, galera, não sei se essa parte aqui tá torta, porque vai chegando para cá eu perco um pouco a noção, né? Mas aí, enfim, continua direitinho, né? E tem mais uma operação que é legal te mostrar, beleza? Que é a multiplicação. Multiplicação. Quase que eu escrevo como escreve, que eu esqueço como escreve. Só que antes de eu te mostrar, deixa eu só conferir se está gravando, porque da última vez eu tive uma infelicidade. Eu gravei o vídeo inteiro, foi o último vídeo, inclusive, o da questão do OBMF. Eu gravei o vídeo todo, quando eu fui ver não estava gravando. Então aquele que tu assistiu é a segunda vez. Beleza? Mas é bom que a gente vê onde a gente dá para melhorar e tal, aí faz melhor. A multiplicação, nós temos diante da gente
Uma situação muito parecida. Agora eu vou fazer diferente. Vou falar que eu tenho log de A na base B, sendo x, e log de B na base A, sendo y. Então, tenho aí os logs bem parecidos, né? A gente inverteu o logaritmo de base, se você reparar. Ou seja, eu tenho que B elevado a x é igual a A, mas eu tenho que A elevado a y é igual a B. Só que, peraí, aqui tem B. E aqui também tem B. Será que eu posso trocar? Posso substituir? Ficaria A elevado a y elevado a x, isso sendo igual a A. Repete a base e multiplica os expoentes, eu tenho isso aqui. Só que se eu não estou vendo expoente, significa que é 1. Eu chego à seguinte conclusão, que x vezes y é igual a 1, só que quem é x e quem é y? Log de A na base B vezes log de B na base A é igual a 1. Aí eu chego à seguinte conclusão, galera. Duas conclusões, na verdade, tá? Importantes para a gente. Se eu multiplico dois logaritmos que funcionam dessa maneira, vamos falar assim, alternada a base logaritmando, vai dar 1. Só que isso vai se aplicar de uma forma sucessiva. O que eu quero te mostrar? Se eu tivesse isso aqui, log de A na base B, vezes log de B na base C, vezes log de D na base A. Logaritmando B, base C, logaritmando A, base A. O resultado disso aqui é o log de D na base C, que foi o logaritmando que sobrou e a base que sobrou. Isso é uma consequência direta desse querido aqui, tá? E aí eu te deixo como desafio para achar isso, beleza? Além do mais, qual é a segunda conclusão que a gente pode chegar? Eu posso afirmar que, baseado nisso aqui, eu tenho que o log de A na base B é 1 sobre log de B na base A. Se eu quiser inverter, se eu quiser trocar o logaritmando com a base, eu posso, desde que eu inverta o meu log, tá? E isso aqui, inclusive, gera mais uma propriedade para a gente, que é a mudança de base, tá? Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo para você. E aí, para a gente poder aplicar isso aqui legal, vamos fazer uma questãozinha? Vou só dar uma apagada aqui, tu não vai nem ver. Vou dar uma apagada, ou então tira um print que ficou bonitão aí. Eu vou apagar e aí a gente continua. Beleza? Bora! Tu nem viu. Para de graça que tu nem viu. Questãozinha que caiu na prova da IAN. Trabalha as propriedades de log. Muito legal. Substituição, destrinchar, tudo muito legal. Só que antes eu quero te mostrar uma coisa. Lembra do que a gente estava falando? Que nós temos que log de A mais log de B é a mesma coisa que log de A vezes B? Tu lembra disso? Agora imagina se a gente somasse dois logs que possuem o mesmo logaritmando. Ou seja, se fosse log de x mais log de x. Isso seria a mesma coisa que log de x vezes x, que é x ao quadrado. Ou seja, eu tenho o seguinte, que 2 log de x é igual a log de x ao quadrado. Isso aqui é simplesmente a propriedade mais famosa de logaritmo, que é a propriedade chamada do peteleco. É quando você pega um expoente do logaritmando e joga ele lá para frente. Beleza? Vamos para a questão. O que a questão quer? Ela fala que log de 2 é A, log de 3 é E, log de 5 é M. E ele me dá essa expressão grandona. Aí a gente precisa destrinchar algumas coisas. Então, primeiro de tudo, esse cara aqui, eu vou destrinchar ele da seguinte forma. É log de 30 elevado a 1 sobre 16. Beleza? Porque a gente passou isso aqui de radical para potência. Log de 2, isso tudo ao quadrado. Eu posso dar peteleco nesse 2? Não, porque esse expoente é do log, não é do logaritmando. Log de 9. 9 é 3 ao quadrado. Log de 25. 25 é 5 ao quadrado. Desse jeito. Aí, ó,
Vamos para a parte de baixo do log agora. A gente vai ter o seguinte, log de 900. 900 eu posso falar que é 9 vezes 100. Log de 2048. Log de 2048 é log de 2 elevado a 11, né? Porque 2 elevado a 10 é 1024. E log de 10 elevado a 23. Agora vamos começar a mexer no que a gente consegue, tá? Por exemplo, aqui eu posso dar o peteleco. 1 sobre 16 vezes o log de 30. Vezes o log de 2 que está ao quadrado. Posso dar um peteleco aqui e posso dar um peteleco aqui. Desse jeito. Dito isso, nosso denominador, que vai ficar log de 9 vezes 100, vezes, vou dar o peteleco, 11 vezes log de 2, vou dar o peteleco, 23 vezes log de 10. Beleza? Temos isso se formando, vamos trazer para cá. Informações importantes que a gente já pode fazer, a gente consegue destrinchar algumas coisas melhor. Só que antes eu quero te chamar a atenção para isso aqui. Nós temos um log de 2 ao quadrado dividindo por um log de 2. Então eu posso já fazer a primeira simplificação. Segundo, eu tenho um log de 10 na base 10, logaritmando de base igual, dá quanto isso aqui? 1. Perfeito, então eu consigo fazer essa outra simplificação. Aí vamos continuar. Temos aqui 1 sobre 16 vezes 2 vezes 2, 4, vezes log de 30, que eu posso falar que é o log de 3 vezes 10, vezes log de 2, que é A, vezes log de 3, que é E, vezes log de 5, que é M. Desse jeitinho. Isso tudo está sobre esse carinha aqui, a gente pode abrir, né? É log de 9 mais log de 100, vezes 11 vezes 23. Beleza? Seguimos vivos? Show! Guarda isso aí com você. Agora a gente vai fazer o seguinte. Em cima eu consigo fazer uma outra simplificação, que 4 por 16 dá 4. Então nós temos aqui 1 quarto vezes, posso separar, que é log de 3 mais log de 10 vezes EAM. Já vou colocar na ordem, é uma questão da IAM. E aí a grande sacada vem agora. Se vocês repararem, esse 9 é 3 ao quadrado e esse 100 é 10 ao quadrado. Ambos nós vamos dar o peteleco do 2 para frente, então ambos vão estar multiplicados por 2. Aí eu posso escrever isso aqui com o 2 em evidência, beleza? Isso vezes 11 vezes 23, desse jeito. Aí agora ficou fácil para a gente, porque olha só, eu tenho log de 3 mais 10 em cima, log de 3 mais 10 embaixo. E aí a gente vai ficar da seguinte forma. EAM sobre 4, isso tudo sobre 2 vezes 11 vezes 23, que é a mesma coisa que EAM dividido por 4 vezes 11 vezes 2 vezes 23. E aí, galera, você olhando para as alternativas, vai ser EAM sobre 2024, tá? Então, nossa questãozinha da EAM, que tá coisa linda, já tira um print aí, se você achou ela maneira, se foi um desenvolvimento maneiro. Eu particularmente sou suspeito para falar de log, porque eu gosto muito, e eu acho que você também deveria gostar, tá? Não é uma matéria tão odiável assim não, é questão de você entender.
E eu espero que esse vídeo tenha te clareado de alguma forma, tá? A ideia é essa. Então, ó, não esquece de se inscrever, espero que você tenha gostado, deixa aquele like, comenta aí sugestões de vídeos que tu quer assistir aqui, se te ajudou, se não ajudou, já é? Não esquece de me seguir lá no Instagram, @mfmilitares, que é lá que eu posto todas as novidades com antecedência. Tranquilo? Então, rapaziada, sempre um prazer e valeu!